Então, deixa eu... Tá? Posso começar? Então, vamos começar. Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais uma live promovida pela DUFPA. Nosso tema de hoje é Covid-19, dívida pública e crise do financiamento da ciência e tecnologia. Nós temos hoje 3 convidados, professora Vera Jacó Chaves, nossa companheira do movimento docente, militante histórica, coordenadora do nosso programa de pós-graduação em educação da UFPA, pesquisadora de financiamento público com recorte na educação superior. Temos também nossos Fernando Reis, da UniOeste do Paraná, e o Epitácio Macário, nosso camarada da UES, do Ceará. Os dois também militantes do movimento docente e pesquisadores do campo do financiamento público. Então, hoje eles estão conosco e eu já, em nome da DUFPA, eu sou Luciene Medeiros, sou diretora da DUFPA, já saúdo vocês e agradeço aos 3 pela disponibilidade em estarem conosco nesse momento. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre a dinâmica, para a gente aproveitar ao máximo esta live e termos participação dos nossos assistentes, né? Eu pensei assim, 10 minutos para cada um dos nossos convidados externos. Após a intervenção deles, as intervenções, e quando faltar 5 minutos para cada um, eu vou avisá-los. Então, depois que vocês terminarem sua intervenção, eu passarei a palavra à nossa convidada também, que mediará comigo essa live, que é a professora Vera. Ela terá 5 minutos para fazer uma síntese e algumas perguntas, observações, o que ela considerar conveniente. Na sequência, nós passaremos logo às perguntas dos participantes. Ao final, eu darei 3 minutos para cada um fazer suas considerações finais. Estamos de acordo? Dá para ser assim? Tá? Ok? Então, eu vou passar imediatamente a palavra ao professor Luiz Fernando, que é de mais longe, né? Está tão pertinho, todo mundo junto, mas ele é de mais longe. Então, Luiz Fernando, com você, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero saudar a professora Luciene, agradecer ao convite da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará, que é uma seção sindical do Andes, uma seção sindical que tem uma trajetória extremamente combativa em defesa da universidade pública e do complexo público de ciência e tecnologia, né? Em segundo lugar, dizer que é um prazer rever, né, mesmo que à distância, a minha professora Vera, né? Vera Jacó foi co-orientadora do meu trabalho de doutorado, juntamente com a professora Deise Mancebo. E a Vera, eu já disse para ela outras vezes, mas é sempre importante repetir, principalmente no momento que nós estamos atravessando, né? A professora Vera Jacó é um exemplo para nós, né? Porque a Vera consegue compatibilizar uma sólida trajetória acadêmica com militância sindical em defesa da universidade pública, né? Eu penso que nesse momento de crise que nós estamos atravessando, cada vez mais os professores universitários, né, precisam compatibilizar a atividade acadêmica com militância em defesa da universidade, porque está em nossas mãos a defesa da ciência e tecnologia, da universidade, e penso que os professores precisam cada vez mais compatibilizar tanto a atividade acadêmica quanto a atividade em defesa da universidade, do serviço público, dos direitos sociais, que particularmente nesse momento estão muito ameaçados, né? E evidentemente vai depender do esforço do conjunto da classe trabalhadora, dos professores universitários também, a manutenção dos parcos direitos que ainda resiste lá na Constituição Federal de 88, né? Também é um prazer reencontrar o Macário, que eu tive o prazer de estreitar relações em julho de 2017, num evento do Antissindicato Nacional, um seminário nacional que a gente discutiu ciência e tecnologia na Federal de Minas Gerais, e a partir de então temos consolidado uma sólida parceria acadêmica, né, na perspectiva de pensar as políticas e o financiamento de ciência e tecnologia.
Para introduzir essa discussão, eu queria utilizar duas frases que eu penso que elas podem orientar esse debate, né? Então, a frase que é atribuída ao Bertolt Brecht, né, que dizia o seguinte, né? A ciência só tem sentido se ela servir para minorar as misérias humanas, né? Ou seja, a ciência, a produção do conhecimento deve ter como objetivo a busca de soluções para os problemas que afetam a maioria da população, né? É necessário, né, que a ciência, e eu penso que esta tem que ser a perspectiva que a gente adota na discussão de mais recursos para a ciência e tecnologia, desde que esses recursos sirvam para buscar solução para os graves problemas que a maioria da população brasileira enfrenta, como, por exemplo, os graves problemas na área de saúde pública, na área do saneamento, na área da moradia popular e dentre outros tantos problemas. Então, penso que ciência, a defesa da ciência, a defesa da produção do conhecimento deve estar pautada na defesa de um compromisso inalienável com as maiorias desse país, né? Com a construção de um projeto autônomo de nação que possa, né, atender os interesses imediatos históricos da classe trabalhadora. A segunda frase que me ocorre é uma frase do Darcy Ribeiro. Em determinado período, uma certa ocasião, o Darcy Ribeiro, a respeito da crise da educação, ele dizia o seguinte, né? A crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. É o mesmo nós podemos dizer em relação à crise da ciência e tecnologia. Na verdade, a crise não caiu do céu. A crise que nós estamos vivendo, no que diz respeito ao financiamento de ciência e tecnologia, é resultado de escolhas políticas, né? É resultado de um projeto político, de políticas que os governantes desse país têm implementado no nosso país, né? É resultado, então, de escolha política, não é obra do acaso, não cai do céu. Já há algum tempo, né, os nossos governantes, politicamente, privilegiar os interesses, especialmente do capital financeiro, por meio da política econômica em curso nesse país, né? Parcela significativa do orçamento da União tem sido destinado aos rentistas, em detrimento da consolidação dos direitos sociais previsto no artigo 6º da Constituição Federal, em detrimento do financiamento das políticas sociais de maneira geral, dentre as quais se insere a ciência e tecnologia, né? É importante também lembrar que a crise ela não atinge a população toda de maneira indistinta. É preciso lembrar que nem sempre toda a população perde com a crise. Tem setores que ganham com a crise, né? Para comprovar isso, basta a gente analisarmos, né? Basta analisarmos a situação do sistema financeiro nos últimos anos e a situação econômica, né? A situação social dos trabalhadores desse país, né? A crise econômica no Brasil vem se aprofundando desde 2014, ela não é recente, já há algum tempo essa crise já existe, se manifestou e se aprofunda cada vez mais. Lembrar que a Covid não é responsável pela crise, a Covid agrava a crise que já vinha se manifestando no Brasil há algum tempo, né? Mas é preciso, então, deixar claro, né, que tem setores que estão perdendo com a crise e setores que estão ganhando. Recentemente, meados do ano passado, os jornais, a grande imprensa, não estamos falando nenhum artigo de pesquisador, de nenhum informativo de alguma organização sindical ou popular. A grande imprensa divulgou que de julho de 2018 a junho de 2019, os bancos no Brasil tiveram o maior lucro dos últimos 25 anos. Então, veja, o sistema financeiro tem, a cada ano, batido recordes de lucros. Ao passo que, segundo uma pesquisa que foi divulgada em dezembro agora, o ano passado, dezembro de 2019,
aquele relatório de desenvolvimento humano da ONU, mostrou que, veja, enquanto o sistema financeiro vai muito bem, obrigado, cada vez mais batendo lucros e lucros, né? Você, por outro lado, você tem um relatório da ONU que constata que o Brasil é o segundo país do mundo no quesito concentração de renda. Nós só estamos perdendo para o Catar, né? Veja, segundo o relatório da ONU, 28,3% Agora não estou ouvindo mais o Luiz. Ficou concentrado com 1% dos mais ricos no Brasil. Veja, 28,3% da renda nacional se concentra na mão de 1% da população mais rica. Os 10% mais ricos desse país, em dezembro de 2019, o ano passado, o relatório da ONU dizia que eles tinham 42%. Os 10% mais ricos detinham 42% da renda nacional. Ao passo que os 10% mais pobres têm menos de 1% da renda nacional. Então, esses dados demonstram que tem setores que cada vez ganham mais com a crise e há setores que cada vez se empobrecem mais. De acordo com a pesquisa também da FGV, da Insuspeita, da Fundação Getúlio Vargas, de junho de 2014, para lembrar que essa é uma crise já relativamente longa, né, a junho de 2019, portanto, nos últimos 5 anos, a renda dos 50% mais pobres no Brasil caiu 17%, enquanto que a renda do 1% mais rico cresceu 10%. Então, além disso, outro dado da Fundação Getúlio Vargas, em meados do ano passado, nós tínhamos em torno de 24 milhões de miseráveis nesse país. De lá para cá, do ano passado para cá, a situação só se agravou, né? Os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres estão cada vez mais pobres, né? Eu penso, para concluir essa introdução, que é nesse contexto, né, que nós precisamos discutir a crise do financiamento da ciência e tecnologia. A crise da ciência e tecnologia, do financiamento das políticas sociais de maneira geral, é resultante de um projeto político de desenvolvimento nacional ultraliberal, cujo objetivo é privilegiar a concentração de renda, a desigualdade social, né? Em detrimento das políticas públicas, dentre as quais a ciência e tecnologia. Eu penso que é nesse contexto que a gente precisa discutir. A crise não é a obra do acaso, é resultado de um projeto político ultraliberal vigente no país já há algum tempo. Já, Luiz? Encerrou, Luiz? Obrigada. Então, eu passo a palavra ao Macário. Tem 10 minutos, Macário. Cadê o Macário? Tá bom. Seja bem-vindo, Macário. Agradeço muitíssimo o convite, Luciene, aqui feito pela DUFPA, e desde já também agradeço a companhia do Luiz Fernando, da Vera e a sua. Obrigada. Que está mediando o debate, e reforçar aqui as palavras iniciais do Luiz Fernando, quando ele diz da necessidade premente de que o professor, o ativista social e o intelectual assuma hoje, acho que a Covid-19 traz essa necessidade premente de que as pessoas assumam a necessidade de produzir tecnicamente na sua área, mas assumir também o compromisso, o protagonismo político, o engajamento para a realização daquilo que a sua área promete. No nosso caso, a produção acadêmica e produção científica, ela sofre de uma contradição interior. Era aí que o Sartre encontrava o motivo daquilo que ele defendia como o papel do intelectual, que é lançar mão dessa contradição interior da produção científica, que é
fundamentalmente, a natureza da ciência é social, é um bem social. E, no entanto, no capitalismo, ela é apropriada e desenvolvida segundo os interesses privados. Então, ela é subordinada à lógica da valorização do valor e dos interesses corporativos. O Paul Sartre via essa contradição interna da ciência como um convite para que o bom cientista fosse, ao mesmo tempo, bom tecnicamente, que desenvolvesse o conhecimento e produzisse novos conhecimentos na área, mas também que desencadeasse, se engajasse na luta política para que aquele bem que ele produz, que é o conhecimento, servisse para todo mundo, porque essa é a missão, é a natureza da ciência, né? É se universalizar. E, no entanto, ela é tanto produzida como apropriada privadamente. Ela é produzida socialmente, mas é apropriada privadamente. Então, nesse sentido, faço minhas as palavras do Luiz, realçando aqui a importância de pessoas como você, Luciene, a Vera, o próprio Luiz, e nos engajamos nessas batalhas de conhecer a realidade, expor a realidade, tentar expor e lançar mão dessa contradição interna e nos engajarmos para que a ciência seja colocada a serviço de todos. Eu queria, nessa provocação preliminar, colocar aqui alguns pontos para entendermos o fundo dessa crise que vivemos. O Luiz já caracterizou muito bem, inclusive situando na condição de pobreza e desigualdade que vivemos no Brasil, e eu queria dar um pano de fundo mais histórico e mais abrangente dessa crise atual. A primeira coisa que quero realçar é que, como sabemos, desde o século XIX, a ciência foi chamada para o interior da produção de valor como uma força produtiva fundamental. Alguém disse isso aqui no século XX, dos anos 70 para cá. Habermas afirmava que a ciência se tornou a principal força produtiva e teria deslocado o trabalho. Bom, isso não se comprova, o deslocamento do trabalho na produção do valor, mas, de fato, até a metade da frase, o Habermas tem toda a razão, coisa que desde o século XIX já se sabia. O próprio Marx diz que a revolução técnico-científica que deu origem à grande indústria trouxe a química, trouxe a física para dentro das fábricas, né? E transformou aquele ambiente que era mantido com o exército de mão de obra num ambiente mantido agora com exército de mão de obra, mas com um grande número de máquinas que podiam ser interligadas umas às outras, mantidas, movimentadas a partir de princípios da ciência. A ciência se torna uma força produtiva fundamental e passa a desempenhar um papel importantíssimo na produção do valor e na concorrência e na competição intercapitalista. Então, dos anos 70 para cá, fundamentalmente, aqui já é outro autor, o Ernesto Mandel, no seu livro Capitalismo Tardio, ele encarava que estávamos inaugurando uma era do capitalismo, que autores mais recentes chamam de capitalismo contemporâneo, onde as rendas tecnológicas desempenhariam um papel fundamental na competição intercapitais e as grandes corporações que viajam o mundo e que têm o mundo por palco e por pátria. A pátria das corporações hoje é o mundo, não é um país, né? Então, elas teriam na ciência e na tecnologia o principal arsenal para fazer frente à concorrência e competição. Isso significa que a ciência passou a ser colonizada pela a ideia de aplicação prática. Só ganha cidadania, estatuto de cidadania, aquele conhecimento que tem alguma aplicação prática e aplicação prática para a lucratividade do capital. Quer dizer, nós temos uma situação, portanto, do século XX para cá,
em que a ciência passa a ser uma escravizada, passa a ser um elemento apropriado pelas corporações, tendo em vista a concorrência, a competitividade e a valorização do valor. Com isto, a ciência passou a ter um direcionamento muito tecnológico, muito para a efetividade prática, e a efetividade prática em função das corporações e da lucratividade. Eu primeiro queria situar isso. O segundo elemento que quero situar é que nós vivemos um período de crise estrutural do capitalismo, ou do capital, né? Mais 5 minutos. 5 minutos. Mais. Sim, pode ir. Mais 5. Em que essas rendas tecnológicas passam a ter um papel fundamental nas estratégias corporativas e, portanto, a ciência passa a ser muito mais colonizada pelas corporações do que antes. Em função disso, os teóricos do capital pensam a produção de ciência a partir da unidade de 3 grandes sujeitos, que seriam as corporações, né, as empresas, seria o Estado e seriam os centros produtores e dinamizadores da ciência e tecnologia no mundo inteiro, que, de fato, são universidades, são instituições vocacionadas e que acumularam um conhecimento, uma metodologia que acumularam, afinal, os meios de produção de ciência e tecnologia. É a velha e famosa teoria da hélice tríplice, que faz uma unidade que propõe a cooperação entre universidade, corporações, ou mercado, né, e o Estado. Bom, é sob essa teoria que ganhou grande audiência no neoliberalismo que nós vivemos hoje, né? Boa parte do mundo pensa a ciência e tecnologia exatamente a partir dessa conexão da tríplice hélice. Uma hélice é a corporação, outra é o Estado, outra é a universidade. No caso brasileiro, mesmo sem citar essa teoria, os marcos regulatórios de ciência e tecnologia, que vem lá desde 2000, os mais importantes, eu acho, são aquele de 2004, a Lei da Inovação, né? É aquele da Emenda Constitucional 85, já de 2015, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é de 2016, e o decreto, já do governo Temer, que regulamenta o Marco Legal de CIT. Todos eles, mesmo sem citar, eles se baseiam nessa ideia da tríplice hélice, da vinculação da universidade, do Estado e das corporações. Ora, no caso de um país dependente como o brasileiro, de economia de extração dependente, e eu vou concluindo, nós temos aqui um grande problema. O primeiro é que as corporações em países dependentes como o Brasil não estão interessadas e nem necessitam produzir, desenvolver o departamento de pesquisa e desenvolvimento, de P&D, porque aqui elas estão interessadas fundamentalmente em matéria-prima, em mão de obra barata e em incentivos fiscais do Estado. Então, ela não tem a necessidade de produzir ciência e tecnologia. Então, essa hélice aí já se torna bastante complicada, essa teoria da hélice tríplice, né? Resta, portanto, neste caso, as universidades e o Estado, porque as corporações não estão interessadas, as grandes corporações nem sequer desenvolvem tecnologia e ciência a nível de países dependentes. Elas desenvolvem nos países centrais e utilizam o país dependente apenas como hospedeiro e lugar de acumulação de capital, de exploração da biodiversidade, dos recursos naturais, da terra e exploração de mão de obra barata. No caso brasileiro, esse é muito claro isso no seguinte fato. Vou dar um exemplo. A revista Universidade e Sociedade, do nosso querido e Sindicato Nacional, o ANDES, é a de número 59, tem um artigo muito importante de pesquisadores do pessoal da Fiocruz e de outros institutos,
em que eles demonstram, por exemplo, eles pegam 19 vacinas de amplo uso na sociedade brasileira e mostram como, dessas 19 vacinas, apenas 4 delas é desenvolvida com tecnologia nacional. As outras 15, todas são desenvolvidas no Instituto Manguinhos, na Fiocruz, em outras universidades. Utiliza a mão de obra, utiliza os pesquisadores, utiliza, afinal, as instalações dessas instituições, mas são vacinas privadas, de laboratórios privados, que operam aqui no Brasil sob o signo da transferência tecnológica, e o Estado paga altos royalties para essas corporações. Quer dizer, 19 vacinas, nós desenvolvemos apenas 4, e 15 são privadas. Qual é a conclusão que os pesquisadores tiram? Como gente da área de fármacos e bioimunológicos, eles concluem que nós temos já capacidade instalada e condição de pessoal, capacidade humana para produzir todas as vacinas. Mas, historicamente, o país prefere pagar os royalties para esses laboratórios. Outro elemento para concluir a fala é que nós vivemos um momento, e aí vai desde a primeira fase do neoliberalismo, passa pela segunda fase, que é a do social-liberalismo, com os governos petistas, e agora se aprofunda, que é um momento marcado profundamente pela reprimarização da economia brasileira, o que coloca grandes problemas não só para a universidade, mas para a produção de CIT em geral. Eu pego, por exemplo, a composição das exportações, e concluo com isso, do Brasil. Em 2001, eu tinha 58% das exportações eram de produtos manufaturados e apenas 21% era de produtos básicos. Quando eu chego em 2019, que é o último número que eu tenho, que eu peguei, isso se inverteu. Em 2019, 50% das exportações brasileiras são de produtos básicos e a exportação de manufaturados desceu para 37%. Quer dizer, nós temos uma reprimarização ao ponto de, no caso das importações, nós importamos em 2019, por exemplo, em produtos básicos, o saldo de exportações menos importações foi de 101,4 bilhões de reais. Teve saldo. Nos produtos semifaturados, nós tivemos exportações menos importações, um saldo de 20,1 bilhões de reais, um saldo positivo também. Quando eu chego nos produtos manufaturados, que é o que exige tecnologia, é o que exige ciência e tecnologia, nós tivemos exportações de 77,9 bilhões e importações de 152 bilhões, quer dizer, um déficit de 73,5 bilhões de reais só nesse ponto. Então, de fato, eu concluo com isso, nós temos um problema que é da ordem de política econômica, de modelo neoliberal implantado no país, desde os anos 90, passando pelos governos petistas e agora aprofundado com o ultraliberalismo de Temer e de Jair Bolsonaro, mas nós temos também, por trás disso, um problema estrutural da mais alta importância, um dos desafios enormes, de modo tal que o desafio político que se coloca para nós é imediatamente a luta pelo financiamento, pela universidade pública, pela ciência pública voltada para os interesses da nação e do povo, mas isso aponta necessariamente para mudanças estruturais no próprio modelo de desenvolvimento do país, no próprio projeto de nação e no próprio nessa lógica da dependência do país em relação aos países centrais. Obrigado. Acho que comi um tempinho aí. Desculpa. Obrigada, Macário. Eu passo imediatamente a palavra à professora Vera Jacó. Ativa teu microfone, Vera. Ativa teu microfone, Vera.
Isso. Vera, tem 5 minutos para... Ativa teu microfone, Vera. Estou tentando, tá. ok. Tá, agora. Tá boa bom, noite, Vera. boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar promovida pela DUFPA. Agradeço a Luciene, agradeço também o Luiz Fernando e o Macário por ter aceitado participar desse momento aqui conosco. Mas eu vou fazer uma fala, Macário e Luiz Fernando, para vocês dois, muito direcionada ao tema da nossa live, né, que vocês ainda não tocaram. Eu não estou ouvindo. Questão Tá difícil, Vera, eu não estou. Oi. Da pública. Vou formular uma primeira questão é a seguinte: hoje nós estamos vivendo efetivamente uma crise sanitária no país, representada por essa pandemia, causada pelo novo coronavírus, e que tem evidenciado a importância da pesquisa das instituições. Eu acho que está travando, viu, gente? Está travando. Então, essa crise sanitária provocada pelo coronavírus, eu volto a falar, evidenciou a importância da pesquisa das instituições científicas, e, dentre elas, especialmente as universidades, que 90% da nossa produção científica é feita dentro das universidades públicas, na busca de solução para os graves problemas que se apresentam. Até a mídia, hoje, no nosso país, tem ressaltado muito o papel dos cientistas, tem convidado os infectologistas, os pesquisadores, as instituições de pesquisa, para se manifestar, para se pronunciar. Então, de repente, a mídia também passou a valorizar a ciência e a pesquisa no nosso país. E, ao mesmo tempo, o que se observa? Que, no início da divulgação, começou-se a falar um pouco da crise do financiamento, mas que a gente não escuta mais isso. Nos últimos noticiários, nos últimos debates que têm sido promovidos, você não está mais escutando isso, e isso é fundamental, porque, veja bem, um avanço do conhecimento científico se dá com investimento, com financiamento da ciência e tecnologia. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a crise do financiamento de ciência e tecnologia que nós temos vivenciado no nosso país desde 2013, e que vocês, naquele texto que vocês publicaram agora no site da Auditoria Cidadã da Dívida, demonstra claramente, com números, como é que essa crise do financiamento da ciência e tecnologia e das universidades vem se aprofundando ao longo desse tempo, e o que está previsto em termos de orçamento para o orçamento aprovado para 2020. Aí, perguntando, com base nisso que vocês estão vendo, do orçamento aprovado para 2020, para a ciência e tecnologia, para as universidades, é possível acreditar que vamos superar a crise do financiamento da ciência e tecnologia, mesmo diante dessa pandemia? Essa seria uma primeira pergunta. A outra questão que eu coloco é em cima do que vocês escreveram no texto, quando você fala, vocês estudam, fazem um comparativo entre o financiamento da ciência e tecnologia no nosso país com os recursos destinados ao pagamento da dívida pública. E vocês evidenciam a diferença exorbitante que existe hoje, na verdade, quando se olha aqueles dados, se fica muito evidente que a prioridade do nosso país no uso dos recursos públicos, vindo do fundo público, que é arrecadado pelos impostos pagos por toda a população, especialmente as mais pobres, porque o ICMS é o que tem maior arrecadação de impostos no nosso país, e quem paga é a população mais pobre, especialmente em relação a isso, para onde está indo esse dinheiro? Então, vocês evidenciam isso no estudo de vocês. Eu gostaria que vocês trouxessem para cá esses dados, quer dizer, em relação à dívida pública.
e o financiamento da ciência e tecnologia, o financiamento da educação e das demais políticas sociais. Como é que isso se dá, né? E especialmente nesse momento de pandemia e de crise da sanitária. E especificamente em relação aos recursos destinados para a ciência e tecnologia, quais são as principais conclusões no estudo que vocês realizaram, né, que vocês apontam? E aí, uma das questões é assim, o que fazer diante dessa crise que nós vivemos, que não é só uma crise sanitária, mas é a crise do conhecimento científico, é a crise da produção da ciência do nosso país, com um presidente que você viu aí, toda vez que ele se manifesta publicamente denegrindo a ciência, ignorando a ciência, levando a população a acreditar que a gente está no mundo das trevas ainda, nós voltamos à Idade Média, e levando a uma crença imaginária que já nem a igreja reconhece mais, né? E ignorando a ciência. Com um presidente desse, né? Com o que ele tem falado, com as aberrações que a gente escuta de um cara que é um psicopata, que é essa que é a característica bem dele, né? E com o papel que nós temos do Congresso Nacional, do STF, que até agora estão, né? Parece assim, ó, acompanhando isso, só olhando isso, não estão fazendo nada, efetivamente. É muito poucas ações pontuais que eles vêm tomando em relação à garantia, nesse momento de crise provocada pela pandemia, garantindo aos estados e municípios que as suas ações sejam respeitadas pelo governo federal. Que expectativa se tem em relação a isso que nós estamos vivendo? Cada dia mais você vê os dados, né, da pandemia da Covid-19 cada vez mais aumentando assustadoramente, né? Inclusive, nós vamos chegar a um estágio muito pior do que os Estados Unidos, né? E a gente sabe que a crise sanitária que está acontecendo nos Estados Unidos é por conta dessas políticas ultraliberais que vêm sendo implantadas, em que eles não investem em saúde pública naquele país. Então, essas são algumas questões que eu gostaria que você retomasse, porque na ajuda que você viu, inclusive vocês colocam isso no texto de vocês, né? Quando o governo ele investe, diz que está gastando uma... Para concluir, tá? Está gastando uma grande quantia para 224 bilhões para proteger a população dos mais vulneráveis. Em compensação, isso não é divulgado na mídia, de que o gasto para o setor financeiro bancário foi de 1,2 trilhões. De 1,2 trilhões. Quer dizer, mas isso você não escuta na mídia. A Rede Globo sempre vem anunciando. Olha, o governo liberou a segunda parcela, quanto é que vai gastar? 224 bilhões, mas é 1 trilhão e 200 bilhões que foi para o setor financeiro bancário. Então, o que fazer diante desse quadro que vocês estão vendo? E uma última, para fechar esse bloco de questões, e como é que vocês veem, vocês são todos militantes sindicais, como eu, como Luciene, né? Luiz Fernando foi até recentemente presidente da associação, da seção sindical dele, do Unioeste, é o Macário, é um dirigente sindical, também recentemente ainda foi da diretoria do Andes. Eu pergunto para vocês qual é o papel, neste momento, dos sindicatos, né, em geral, não é só do Andes, não é só da DUFA, mas dos sindicatos em geral, em defesa dos serviços públicos, que tem sido atacado. O Congresso Nacional continua atacando os serviços públicos. Você viu que a PEC emergencial, ou a PEC de guerra, que eles chamam, tinha lá um artigo que era para os salários, reduzir os salários, cortar em 25%, até 50%, os salários dos servidores públicos nesse país. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse tipo de abordagem agora. Ok? Concluir. Obrigada, Vera Jacó. Antes de voltar para os dois, há uma pergunta aqui do nosso diretor-geral da DUF, para o professor Gilberto, que está participando. Ele também, ele gostaria que vocês falassem um pouco sobre o papel dos sindicatos em geral na defesa da educação pública em tempo de restrição da democracia.
E eu aproveito também para fazer uma pergunta, porque eu tenho acompanhado e vejo, por exemplo, que na Ásia já está em processo desde já há algum tempo de reconversão industrial. Nós estamos vivendo um processo gravíssimo aqui de falta de equipamentos de proteção para os servidores da saúde e para os servidores em geral. Então, como é que vocês pensam que poderia ser feito? Porque no pós-pandemia, muitas quarentenas virão. Então, quais são as perspectivas que vocês apontam para esse pós-pandemia, para que nós possamos mitigar os resultados nefastos de todo esse processo que nós estamos vivendo? Então, volta a palavra, quem é que quer começar? Luiz? Então, vamos lá, Luiz. Vamos lá. O bloco, na verdade, eu vejo que tem 3 blocos de questões aí, né? Nas questões que a Vera fez, né? E uma quarta, né, que é o que fazer, que é o mais complicado ainda, né? Mas vamos lá. Penso que a primeira questão que a Vera nos coloca é a questão das medidas emergenciais do governo Bolsonaro, né? A segunda, a gente podia discutir a relação entre dívida pública e o financiamento das políticas sociais, das universidades, ciência e tecnologia. E o terceiro, a gente podia tratar especificamente dos recursos para a área de ciência e tecnologia, para a CAPES e CNPq, né? Não sei quanto tempo a gente teria, mas a gente pode... 5 minutos? Nossa! Então, de 5 minutos dá para tratar das medidas emergenciais do governo Bolsonaro, né? De fato, a Vera destacou muito bem. Recentemente, a imprensa, a grande imprensa, os grandes meios de comunicação acabaram dando espaço, né, momentâneo para pesquisadores e acabaram, inclusive, alguns discursos até nas grandes redes de comunicação, enfatizando o papel da ciência, o papel dos pesquisadores, a importância da ciência para enfrentar essa pandemia, né? Mas, se nós formos analisar as medidas concretas do governo Bolsonaro em relação a esta crise, não dá para ter muita esperança, não. Inclusive, durante a crise, teve pesquisador que, inclusive, estava pesquisando a pandemia, que teve bolsa de doutorado cortada, né? Então, não me parece que o quadro seja muito animador, que dê para ter muita esperança de uma reversão, apesar de que, aparentemente, pelo menos os meios de comunicação, destacaram a importância das instituições de pesquisa, das universidades públicas, né? 90% da pesquisa nesse país é feita pelas universidades públicas, né? Se nós fizermos uma comparação das medidas emergenciais do governo Bolsonaro, nós vamos ver que, infelizmente, continua, a Vera, inclusive, citou, né? O governo federal continua privilegiando o setor rentista, né, o setor financeiro, em detrimento de milhões de pessoas, né, de milhões de trabalhadores que vão sofrer do ponto de vista individual, físico, biológico individual, né, com a própria doença, e as consequências físicas, biológicas, e as consequências sociais. Nós sabemos que são os mais pobres, que os Estados Unidos estão mostrando isso, que serão mais atingidos pela pandemia, e também serão os mais pobres que serão atingidos pelo desemprego, pela redução da renda, as condições concretas da vida da população vão piorar muito após essa pandemia. Apesar disso, as medidas do governo federal, a Vera já deu o exemplo fantástico. 1,2 trilhão o governo Banco Central, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou a dizer, isso está publicado na imprensa oficial do governo federal, lá na página do governo federal. Ele diz o seguinte: é o maior plano de injeção de liquidez e capital já feito para o sistema financeiro no Brasil. 1,2 trilhão para os bancos. Um detalhe importante, já disse, os bancos brasileiros não são os maiores do mundo. Os bancos brasileiros são os mais lucrativos do mundo. Nós temos os bancos, uma meia dúzia de bancos, que são os mais lucrativos do mundo. Vão muito bem, obrigado. Os lucros recorde a cada ano. Apesar disso, 1,2 trilhão para os bancos, e como a Vera destacou, em torno de 225 bilhões para milhões de trabalhadores, né? Então, isso mostra que
o sistema financeiro, meia dúzia, e são, de fato, meia dúzia de instituições financeiras vão receber do governo federal 5 vezes mais recursos que vão receber milhões de trabalhadores, né? Então, esse é um dado que mostra que, infelizmente, o Estado brasileiro já há algum tempo tem funcionado para viabilizar a rentabilidade do capital financeiro, né? Aqui é um paraíso, né, para as grandes instituições financeiras, né? A outra questão, dívida pública, né? Dívida pública desde do governo FHC, desde os anos 90, a política econômica que tem sido colocada em prática nesse país desde lá e não alterada sequer no governo do Partido dos Trabalhadores, né, que apesar de ter uma agenda que procurava compatibilizar interesse do capital com o interesse do trabalho, a sangria de recursos do orçamento federal para viabilizar a rentabilidade do capital financeiro via dívida pública continuou funcionando perfeitamente, né? Então, veja, se nós vamos tomar os recursos do orçamento federal destinado para a dívida pública de 2003 a 2019, vamos cumulativamente, todo o dinheiro que foi repassado a título de juros, amortização e refinanciamento, a despesa total em 17 anos, 2003 a 2019, foram 20 trilhões. 20 trilhões. Isso equivale a 45,7% do orçamento, em média, do orçamento nacional. Se a gente tomar só juros e amortização, não vamos entrar na seara da discussão do refinanciamento, só de juros e amortização de 2003 a 2019 foram 8,4 trilhões. 8,4 trilhões. Então, só para que a gente... O que significa isso? Então, vamos comparar. Os números não falam por si, precisam ser comparados. Veja, de 2003 a 2019, 8,4 trilhões para juros e amortização. Sabe quanto a educação recebeu do governo federal? 7 vezes menos. Rentistas, 8,4 trilhões em 17 anos, e a educação recebeu 1 trilhão e 300 bilhões. A saúde recebeu 5 vezes menos recursos do que os rentistas. A saúde recebeu, nesses anos, 1 trilhão e 800 bilhões. A assistência social recebeu 8 vezes menos dinheiro do orçamento federal do que os rentistas receberam. A assistência social recebeu 1 trilhão e 71 bilhões. As universidades federais receberam 11 vezes menos recursos que os rentistas. As universidades federais receberam em torno de 734 bilhões. E a ciência e tecnologia, que nós estamos discutindo aqui, recebeu 55 vezes menos recursos do que os rentistas. O governo federal de 2003 a 2019 destinou 8,4 trilhões para os rentistas e apenas 154 bilhões para ciência e tecnologia. Então, veja, nessa equação do orçamento federal, se nós não discutirmos essa equação, não há saída para a superação da crise do financiamento de ciência e tecnologia. Por quê? Porque a política econômica, desde os anos 90, continua intocável a ideia do ajuste fiscal, do superávit primário, para viabilizar e garantir os interesses dos rentistas. Então, o Bolsonaro, ele aprofunda isso, ele não criou nada de novo, ele aprofunda. Na esteira da emenda constitucional 95, ele aprofunda ainda mais a restrição da renda e do financiamento das políticas sociais em favor do capital rentista especialmente, né? Que são eles o setor que mais ganha, que mais saqueia o orçamento do Estado Nacional, né? Veja, para este ano, o primeiro orçamento que foi formulado pelo governo Bolsonaro, foi indicado que o orçamento do ano passado do governo Temer, o orçamento do governo Bolsonaro para este ano previu um aumento de 51% da despesa com juros, amortização e financiamento da dívida. De 1 trilhão e 61 bilhões, em 2019, ele está prevendo 1 trilhão e 600 bilhões este ano. Se nós tomarmos só juros e amortização, haverá um crescimento do ano passado para este ano, previsão
da lei orçamentária aprovada no governo Bolsonaro, um aumento de 19,5% das despesas com juros e amortização da dívida. Se você depois a gente discute especificamente as verbas, ciência e tecnologia, nós vamos ver que de 2013, 2014 para cá, elas vêm sendo reduzidas, ao passo que se mantém intocada a parcela destinada para viabilizar a rentabilidade do capital financeiro via dívida pública, né? E, evidente, o Guedes já falou, ele agora está defendendo que se destine, né, até recursos para o mais pobre, mas já avisou, passada a crise, volta a política de ajuste. Eles estão emitindo título da dívida pública para viabilizar esse pequeno aporte de recurso, só que a Vera também falou, o tal orçamento de guerra, que em tese era para viabilizar recursos para os mais pobres, na verdade introduziram lá um artigo que garante um crime. Não sei se vocês sabem, coisas que inclusive passam por fora do orçamento nacional, no orçamento da União. O governo federal, o Banco Central, remunera a tal sobra de caixa. Ele agora está garantido isso no texto da emenda constitucional, porque não era papel do Banco Central fazer esse tipo de coisa, né? Em 10 anos, os prejuízos dessa remuneração de sobra de caixa de banco custou para a nação brasileira 1 trilhão. Né? Então, nesse quadro, evidentemente, não me parece que a gente tenha temos muita esperança no governo. Nós precisamos ter esperança nas nossas lutas, nas nossas mobilizações. Macário, eu acho que agora falei demais. Obrigada, Luiz. Macário. Vê se chega meu áudio. Chegou. Muito bem. São perguntas extremamente pertinentes. A fala do Luiz Fernando, eu vou apenas concluir, a partir da fala dele, dizer o seguinte. O Luiz, que é especialista nessa área de orçamento, políticas públicas e de dívida pública, ele aponta claramente o que já defendemos num livro chamado Dimensões da Crise Brasileira, tem uma participação minha em dele, onde a gente diz que o enfrentamento da crise de financiamento da educação, das políticas públicas em geral, da CIT em particular, ele remete necessariamente ao equacionamento do problema da dívida pública. Não fecha, a conta não fecha. Ou você mexe com o sistema da dívida, ou não tem como sobrar recursos para financiamento de políticas públicas. Ora, equacionar o problema da dívida mexe necessariamente com o sistema financeiro. Teríamos que pensar como alternativa mediada aí uma intervenção, uma nacionalização do sistema financeiro brasileiro para poder, a partir das mãos do Estado, ter uma intervenção no sistema bancário e financeiro para que pudéssemos ter qualquer condição de economizar recursos, de pegar recursos do orçamento e destinar para políticas públicas. Primeiro isso. Quer dizer, equacionar o problema da dívida não é só fazer auditoria. A auditoria seria um bom início, mas requer atitudes que são estruturais, que vai mexer com gente muito poderosa, vai mexer com bancos, vai mexer, afinal, com o capital rentista, com fundos de pensão e por aí vai. Segundo elemento que concluímos lá no livro é que o próprio sistema de arrecadação fiscal brasileiro precisa ser reestruturado. O sistema tributário é um sistema extremamente iníquo. Cerca de 50% da carga tributária brasileira é composta de tributos e impostos sobre consumo, que, de alguma forma, ele drena renda dos menos favorecidos, dos que têm menos renda, para garantir o patrimônio dos ricos e das elites. Então, temos que mexer no sistema tributário também, se ainda continuarmos aqui no varejo, na política do varejo. Mexer no sistema da dívida, que significa, pelo menos, nacionalizar nacionalizar o sistema financeiro e ter um controle efetivo sobre o sistema financeiro e reestruturar o sistema tributário brasileiro. Mas eu queria ir para outras questões, como
acho que a crise da Covid-19 abriu algumas oportunidades. Os meios de comunicação e autoridades internacionais se viram obrigados a reconhecer o papel da razão científica em face do irracionalismo que domina o cenário político contemporâneo. Quer dizer, eu acho que tem uma oportunidade aí de nós que lidamos com a área e dos movimentos sociais e sindicais e dos partidos que se interessam pela transformação da sociedade, de se apropriar dessa ideia de que a ciência, a razão científica, afinal, a razão é um elemento importante para enfrentarmos e para vivermos juntos, né? Para enfrentarmos a pandemia e para vivermos juntos. Então, eu acho que tem uma oportunidade aí que temos que explorar. A razão científica é colocada agora, ela é entronada, né? Você vê os jornais, os grandes jornalões, dedicando aí horas e horas a ouvir os cientistas. Era hora, então, dos cientistas, dos ativistas, dos intelectuais, dos professores, afinal, da sociedade, agarrar essa questão e dizer ciência para quem e para quê. E aqui vou para a questão que a Luciene levantou, a questão da crise da produção de equipamentos e de instalações da indústria hospitalar. Por que tem uma crise aí? Porque quem domina a indústria hospitalar, quem domina a indústria farmacêutica, são os laboratórios privados e as grandes corporações que vendem, que vivem da morte, que vivem de vender a morte, que vivem do medo da morte, que vivem dos planos de saúde. Quer dizer, a ciência agora, sendo entronada, era hora da gente defender, agarrar com unhas e dentes e desencadear uma campanha em todos os 4 cantos desse país e desse mundo, dizendo que a ciência é um bem público e deveria estar sendo aplicada fundamentalmente a serviço do bem público e da sociedade. Eu dou aqui um exemplo do Corpo de Bombeiros. Veja bem, por que uma cidade monta um Corpo de Bombeiros? É através de quê? É através do número de incêndios? Ou é a produtividade do Corpo de Bombeiros que justifica a existência de um Corpo de Bombeiros? Não é, não. É a previsão científica que diz que determinados aglomerados humanos, determinadas cidades, com determinada constituição dos aglomerados, é plausível gerar incêndios. E aí se monta um corpo de bombeiro para evitar as grandes, ou para prevenir, ou para remediar as grandes catástrofes dos incêndios. A mesma coisa se aplica para a saúde pública, para a indústria hospitalar e para a indústria farmacêutica. A ciência deveria estar precavida e produzindo, por exemplo, respiradores, por exemplo, leitos de UTI com equipamentos, por exemplo, remédios, por exemplo, vacinas. Ora, a Covid-19 de 2019 para cá, é verdade, mas o vírus que a causa não é novo. A cepa que deu origem a esse vírus, a cepa original, tem pelo menos 20 anos aí que a ciência conhece. Por que não se desenvolvem, então, remédios e não se desenvolvem, então, equipamentos à indústria hospitalar em função dessa necessidade que a ciência já apontava como potencialmente explosiva? Quem disse isso foi o Barack Obama, não sou eu. Barack Obama fez um pronunciamento dizendo: conhecemos já uma nova espécie de vírus que poderá trazer um grande problema no futuro. Está aí, o futuro se apresentou muito antes que ele pensava. Ora, diante disso, eu vou dar um palpite aqui. Qual é a função, o que eu espero e acho que os sindicatos e movimentos sociais e partidos deveriam estar fazendo? Vou partir do seguinte, de 2 postulados. Primeiro, o vírus não cumprirá o papel que é dedicado, que é destinado às forças sociais. Eu não me incluo entre aqueles que acham que a catástrofe humanitária que estamos vivendo vai resultar numa vida melhor, mais solidária. Quer dizer, por trás dessa ideia está aquela separação entre mudar o mundo da vida e não mudar as estruturas sociais e econômicas, que é uma coisa que
da esquerda à direita, se alimenta há muito tempo. Isso é falso. Ou se mudam as estruturas econômicas e sociais e políticas, ou não, nós não podemos esperar que a pandemia resulte em algo melhor. Primeiro postulado. Segundo, então, o primeiro postulado é quem tem que fazer o que tem que ser feito, revolucionar e transformar essa estrutura posta aí, são as forças sociais em comparecimento, e não o vírus. Segunda coisa, acho que os movimentos sociais e sindical têm uma oportunidade de popularizar determinadas bandeiras que até recentemente eram tidas como radicais, eram tidas como o programa máximo, eram tidos como algo além do que é possível agora. O problema é que a pandemia e a crise econômica que já vimos vivenciando, e agora esse corte drástico no orçamento das políticas públicas, que se vivencia desde 2013 até aqui, isso põe na ordem do dia o seguinte problema. Para resolver as questões elementares e mais imediatas, a chamada pauta corporativa dos movimentos sociais e do movimento sindical, é preciso questionar as estruturas sociais. Está aí o Luiz Fernando Reis com sua pesquisa, mostrando que é uma besteira falar em resolução do financiamento de políticas públicas de educação, de CIT, se não mexer no sistema da dívida. E mexer no sistema da dívida significa mexer numa questão estrutural da sociedade brasileira. E não só da sociedade brasileira, das sociedades endividadas a nível internacional. E não só das sociedades endividadas, mas daquelas que sofrem o peso do sistema da dívida, que não é os Estados Unidos, que tem a maior dívida do planeta, mas não é os Estados Unidos que sofre o problema da dívida. São os países sul-americanos, são os países latino-americanos, é a África, é a Ásia, e por aí vai. Então, acho que o movimento sindical e social teria que estar com a pauta do trabalhador, a pauta corporativa, a pauta que diz respeito às condições de vida do povo, às condições de saúde pública, às condições de educação pública e gratuita na rua. Quer dizer, não é momento para a gente arriar essas bandeiras e dizer que o momento é dessa solidariedade cristã, que eu acho que é importante, temos que ter. Fundamental, eu acho um valor importante esse da cristandade, da caridade, da solidariedade, é fundamental. Mas a solidariedade fundamental que o movimento social tem que agarrar é a solidariedade de classe com o povo trabalhador. E é um momento de mostrar como a pauta imediata do movimento sindical e popular, ela fere de morte, ela atinge, ela agride, ela esmurreia as vigas mestras do ultraliberalismo e desse modelo de sociedade que temos. Eu acho que temos uma oportunidade aí. Qual é o problema? Eu sou muito pessimista diante do quadro que a esquerda construiu, principalmente no Brasil. 2 elementos. O elemento do apassivamento e da despolitização quase completa do movimento social e sindical criou aí pelo menos 2, 3 gerações de pessoas e lideranças que estão rodando em falso, que não sabem vincular as pautas imediatas às questões estruturais e que muitas vezes também não teve formação nem luta suficiente para fazer essa vinculação e assumir isso. Os sindicatos teriam que fazer isso. Acho que não só o antes, são todos os sindicatos que deveriam estar, vou usar a expressão, na rua, né? Na rua, pelo menos com seus aparatos jornalísticos, fazendo essas conexões entre a pauta do trabalho e as questões estruturais, entre as questões imediatas e as questões estruturais. Obrigado. Obrigada, Macário. Rayana, está ouvindo? Rayana, está me ouvindo? Sumiu. Liguem os... Rayana. Luciene. Rayana. Está ao vivo, Luciene. Oi. Você está ao vivo. Pois é, eu quero saber se... Vera, tu não está me aparecendo, é por isso que eu estou... Você. Tá bom. Ah, tá. Então,
Então, olha só, nós estamos já terminando, finalizando nossa live de hoje. Eu já faço meu agradecimento em nome da DUFPA aos 3 convidados de hoje. E aí eu faço a pergunta para a Rayane e para a Vera, porque não chegou aqui para mim nenhuma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente faz uma rodada de perguntas para eles para encerrar a live. Você tem, Vera, perguntas? Tenho. De participante? Então faça, por favor. Olha, na verdade, foram várias pessoas que se manifestaram aqui, né? Acho que os assuntos, de fato, estimulou muitas questões, mas eu vou sintetizar, tá? Algumas que foram destacadas aqui. Por exemplo, o professor Ivan, ele formulou várias questões, fez várias manifestações, e ele coloca o seguinte: eu gostaria de destacar uma das manifestações do Ivan, que é que, em um governo que tem mostrado um despreparo muito grande por dados científicos, que não lhe agradam, a gente vê que os dados não agradam a esse governo, qual a confiabilidade dos dados sobre a Covid-19? Então, veja bem, é uma questão levantada pelo Ivan. A outra questão é em relação à emenda constitucional 95, porque eu acho que a gente precisava destacar, e foi colocado aqui por algumas pessoas, inclusive o Valdir, que está aqui nos ouvindo, o Valdir Abreu, e aí ele pergunta: e o movimento pela revogação da emenda constitucional 95? Porque a gente sabe que a emenda constitucional 95 ela simplesmente afeta o financiamento da educação e da saúde no país. Não só da educação e da saúde, mas todos os serviços públicos em geral. Quer dizer, aí já tem a efetividade da emenda constitucional 95, já com o orçamento de 2019, na verdade, desde 2017, que ela foi aprovada em dezembro de 2013, ele se acentua com a emenda constitucional 95 a partir de 2017. E aí, eu lembro que no Congresso do Andes, nós defendemos a revogação, isso que o Valdir está chamando a atenção aqui, a revogação da emenda constitucional 95. Então, não seria uma ação importante para os sindicatos estarem se envolvendo e lutando pela revogação da emenda constitucional 95, já que ela impacta diretamente no orçamento da ciência, da tecnologia, das universidades, da saúde e da educação em geral? Uma outra questão que foi colocada aqui, eu já não lembro por quem, era em relação ao que se viu, acho que foi até o Ivan também. O que você está vendo também nesse momento, na conjuntura que a gente está vivendo, de uma crise profunda, como já foi colocado aqui, da saúde no nosso país, uma crise sanitária, o que se vê são setores da indústria. Então, o que você tem? Você tem uma pressão de determinados empresários do setor industrial querendo que voltem às atividades regulares. Inclusive, a fala do Bolsonaro vai morrer muita gente. 80% vai adquirir esse vírus. Então, que adquira logo para poder sair logo dessa crise, porque o importante desculpa ele dizer que é o emprego que não é o emprego, mas o importante é garantir o lucro das indústrias, o lucro das empresas. E o que você vê? Os nossos empresários no nosso país, acho que o Macário colocou alguma coisa nesse sentido, nossos empresários eles são extremamente atrasados, e só visam o lucro, acima de tudo. Todo empresário visa o lucro, mas os nossos colocam assim, uma situação ainda muito da idade, início da Revolução Industrial no mundo. E o que Vera, você vê hoje... as perguntas, Vera. Só concluir com essa pergunta que foi colocada aqui, Luciene. Você vê que setores da indústria e do comércio estão superfaturando, com produtos e insumos que combatem a Covid-19. Quer dizer, cadê a visão de humanidade que você tem hoje, que é isso que eu acho que é importante para finalizar, a gente destacar, que nós estamos vivendo e está sendo mostrado no nosso país, e está sendo evidenciada a desumanidade
de determinado setor da indústria, do comércio, do empresarial, junto com aliados com o presidente da República, nessa crise que nós estamos vivendo. Então, são essas questões que foram levantadas, Luciene, que eu sintetizei aqui. Tá? Também o Carlos Vera, falou da história das grandes fortunas, viu? Ainda para destacar o imposto sobre a grande fortuna. Então, seria isso. Estou devolvendo ao Luiz. Estamos a caminho Agora, do fim. eu já queria que nós já estamos caminhando para o final da live, então eu já peço que, ao terminar, vocês já façam as considerações finais, as despedidas, e nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês aqui nesse debate. Obrigada. Vai lá, Luiz. Bem, ainda falta falar das verbas ciência, tecnologia e educação, muito sinteticamente, né? Dizer que a crise de financiamento da educação, da ciência e tecnologia, não começou no governo Bolsonaro, é anterior, mas ela vai se aprofundar, tendo em vista que o Guedes, né, o ministro da Economia, está colocando em prática desde, na verdade, um programa que o Temer inaugurou, um programa ultraliberal, com ausência definitiva do Estado no financiamento de políticas públicas. E, evidentemente, na medida que esse programa vai sendo colocado em prática, você vai ter a destruição completa dos serviços públicos, né, das políticas sociais, né? Não é à toa que a cada ano nós estamos perdendo recursos. É fundamental, né? Então, a gente compreendeu quanto nós perdemos na ciência e tecnologia de 2013 a 2019, nós tivemos uma redução de 56% do financiamento da ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é aquele recurso que viabiliza, por exemplo, o financiamento do CNPq, que é o principal órgão de apoio ao fomento à pesquisa no nosso país. Então, veja, em 6 anos, nós perdemos 56%. Em 2013, nós tínhamos 15 bilhões para ciência e tecnologia. 2019, orçamento que foi executado ano passado, apenas 6,7 bilhões, 56% de redução. Educação, na função educação, nós tivemos uma redução de 55%. Aliás, minto, de 2015 para cá, nós tivemos uma redução na educação de 15. Em 2013, nós tivemos 15 bilhões e 2020, né? O previsto para este ano é de 55% menos dinheiro para a educação para este ano, né? Então, significa que nós estamos a caminho do desastre completo, né? Aliás, repetindo aqui os números, né? 126 bilhões para a educação em 2014, 126,6, são muitos números, né? E 2019, 21% a menos. Corrigindo, então. Nós tivemos na educação um pouco menos de redução. Por quê? Porque nós temos ainda a vinculação constitucional. Apesar da emenda constitucional 95, não foi revogada a vinculação constitucional dos impostos para a educação. Mas lembrar, né, que o próximo passo do Guedes é acabar com a vinculação constitucional de recursos para a saúde e para a educação. Isso vem para completar a obra de destruição da emenda constitucional 95. O Guedes quer aprovar isso não só para o governo federal, para os governos estaduais e governos municipais. Ele quer acabar com qualquer vinculação com um aporte mínimo de recursos para a saúde e para a educação. Então, na educação, nos últimos anos, 3 anos, nós perdemos 21%. Isso significa que a CAPES, que recebe recurso da educação, também tem perdido drasticamente recursos, né? Ou seja, os principais órgãos de fomento à pesquisa científica, que é o CNPq, a CAPES, que financia as bolsas, ou seja, forma os futuros pesquisadores, não tem recurso, tem sido completamente esvaziado. Então, o futuro dessa equação é um desastre completo na área de ciência e tecnologia, né? Nós não teremos autonomia, independência nacional, se não tivermos autonomia científica e tecnológica, né? Para concluir, o Valdir, né, lembrou muito bem. Nós precisamos lutar pela revogação da emenda constitucional 95. Além disso, nós temos que ter uma pauta propositiva.
Eu acho que os movimentos sociais está na hora de só falar em defesa, precisa ter uma pauta propositiva. Nós temos, por exemplo, a Constituição Federal previu, desde 88, imposto sobre grande fortuna. Nenhum governo, nem Lula, nem Dilma, nem Temer, nem Fernando Henrique Cardoso, regulamentou isso. A previsão que imposto sobre grande fortuna traria para o caixa do governo federal 200 bilhões. Sabe quanto é 200 bilhões? 2 vezes o orçamento da educação. Você tem, por exemplo, outro escândalo. O cara tem uma Brasília amarela, paga IPVA. Caindo aos pedaços, paga IPVA. Se você tem um jatinho, se você tem iate, você não paga IPVA nesse país. Tem alguns, até a Frente Parlamentar Evangélica, ela colocou num manifesto dela de 2019 a necessidade de cobrar esse imposto sobre proprietários de iates, de jatinhos, né? Isso daria mais em torno de 5 bilhões. Quanto que é 5 bilhões? É o orçamento da USP, a maior universidade pública desse país, né? Você tem dividendos. Os acionistas de banco de grandes empresas, eles não pagam 1 centavo de imposto sobre dividendos. Eu, todo mês, tenho 27%, 27,5% de imposto descontado sobre o meu salário. Agora, os acionistas, grandes empresas, dos grandes bancos, que têm lucros imensuráveis, né? Os caras não pagam imposto sobre o que eles recebem, só que eles recebem como dividendo e não pagam imposto sobre isso. Nós temos que colocar em pauta, o Macara já falou, temos que ter uma pauta ofensiva, nós precisamos propor medidas que possam ampliar o orçamento do governo federal, porque você não tem universidade pública, você não tem ciência, tecnologia, financiamento da ciência e tecnologia, se você não tiver um fundo público robusto. Para isso é necessário que os ricos paguem imposto. Nesse país tem um dado, os mais pobres pagam até 50% do seu rendimento em impostos, porque o Macara já falou, o imposto desse país incide sobre consumo, ao passo que quem ganha em torno, acima de 30 salários mínimos, paga menos de 30% de imposto nesse país. O imposto desse país, quem paga são os pobres. Está na hora de colocar em pauta que as grandes fortunas, os mais ricos, precisam pagar impostos. Isso, até países como Estados Unidos e Japão cobram. Por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto de rendas pode chegar até 40%. Aqui a margem máxima, a alíquota máxima, é 27,5%. Você tem países como o Japão, os Estados Unidos, que essa alíquota, Inglaterra, chega a 40% de imposto. Os mais ricos precisam pagar mais. Esse debate nós precisamos fazer, né? E, por último, né, lembrar que também nós, universidades, precisamos rever a formação que nós temos dado para os nossos alunos. Hoje, tem grandes pesquisadores formados pelas universidades públicas, tem espaço da imprensa, eles vão lá e falam da epidemia, mas são incapazes de discutir a política de ciência e tecnologia, são capazes de discutir a crise de financiamento, são incapazes de denunciar a falta de recursos. Então, está na hora da universidade pública também assumir o seu papel na formação política do nosso estudante, do nosso pesquisador, que muitas vezes a cobrança que se tem em relação ao pesquisador, ao doutorando, ao mestrando, é que ele produza artigo. Mais do que isso, nós precisamos produzir consciência crítica, nós precisamos de pesquisadores que, além de fazer bem o seu ofício como imunologista, eles possam ser capazes de discutir um projeto nacional de desenvolvimento autônomo para esse país. Um cientista, um engenheiro civil que faça doutorado seja capaz de pensar a solução da moradia popular, né? Então, penso que a universidade também precisa repensar a formação que tem dado para os nossos estudantes, os pesquisadores. Muitos deles são incapazes de discutir a política nacional. Então, isso é uma falha. Por último, dizer que os sindicatos precisam continuar aprofundando o debate de quem ganha e quem perde com a crise, precisa aprofundar os estudos a respeito do orçamento do governo federal, precisa defender a auditoria da dívida pública, sim, que está previsto no artigo 126 das disposições constitucionais transitórias, que foi aprovado em 88, a auditoria da dívida deveria ter sido feita a partir de 89. Infelizmente, até hoje, nenhum governo teve a capacidade, a vontade política de cumprir a Constituição Federal. Isso não é uma medida, nenhuma medida de esquerda, o que isso está previsto na Constituição Federal. Atenção, gente, a auditoria é um instrumento de gestão, inclusive das empresas privadas. Nós precisamos rever a dívida pública, não significa defender calote, significa dizer o seguinte: quem é que emprestou para nós, para que serviu esse recurso, qual é o juro, para que serve isso, e se nós vamos continuar pagando
garantindo a rentabilidade dos rentistas em detrimento da população brasileira, né? Nós não podemos continuar garantindo as instituições financeiras mais lucrativas do mundo, ao passo que nós somos o segundo país em concentração de renda. Nós temos ampliado a miséria do nosso povo. Nós precisamos discutir isso. Isso é um projeto de nação. E essa é uma discussão que o imunologista, que o enfermeiro, que o médico, que os pesquisadores também precisam fazer. Não é só fazer sua pesquisa de laboratório, é fazer isso muito bem, resolver os problemas do país, mas também discutir um projeto nacional de desenvolvimento. A ciência está sendo chamada a ajudar a construir um projeto nacional de desenvolvimento e, evidentemente, esse projeto vai ser construído pelos de baixo, né? E concluo dizendo que cabe aos sindicatos, a universidade, se quiser se manter viva, ela precisa fazer uma aliança estratégica com os estudantes, com os agentes universitários e, mais do que isso, nós precisamos buscar o apoio dos movimentos sociais, os movimentos organizativos da classe trabalhadora, porque nós temos hoje uma elite que dispensa a ciência, que dispensa a universidade pública. É uma elite com a economia que foi totalmente primarizada, né? Uma economia que depende apenas de pacotes tecnológicos. Eles não carecem, por seu projeto de expoliação do nosso país, da ciência, da tecnologia, das universidades públicas. Quem precisa da ciência e tecnologia no nosso país é a população mais pobre. E é lá que nós vamos encontrar os nossos aliados, né? Fazer uma aliança estratégica no sentido de superar essa crise que nós estamos enfrentando. É isso, muito obrigado. Estou aberto para próximos convites. Foi um prazer encontrar você, Luciene, encontrar o Macário, encontrar a professora Vera, e estamos à disposição de continuar debatendo esse tema. Obrigada, Luiz. Macário, passo para você. Muito Macário, bem. passo para você, faça as suas considerações finais. Tá. Infelizmente, o nosso tempo está mesmo já esgotado, mas você está com a palavra. Obrigada. Ok. Já começo agradecendo pelo bate-papo, aprendizado. Enquanto o Luiz Fernando falava, e as questões levantadas também, eu anotei muita coisa aqui. Estou sempre trabalhando com um caderninho aqui do lado. Ó. E queria, para me despedir, retomar aí a questão que o Ivan levantou sobre um governo extremamente despreparado. É claro que nós estamos vivendo uma pandemia e uma epidemia, né, a nível local, da mais alta gravidade. Nós temos uma crise humanitária, né, causada por um elemento, provavelmente, da natureza, que é o vírus. E nós não temos um sistema de informação capaz de dar conta do problema. É claro que os casos são subnotificados. Nós temos casos aqui já de pessoas amigas, pessoas próximas, lideranças doentes, inclusive, que divulgaram que estão infectadas e que não entram na medida, nas cifras, na estatística, né, do governo. Nós temos aí um problema da mais alta importância para a gente enfrentar. Não dá para acreditar nos números que estão saindo. Os números são muito maiores, não há dúvida, porque a gente vê no cotidiano e vê, inclusive, estourando na família, nos amigos. Ora, eu queria levantar aqui, enquanto o Luiz falava, eu fiz um resumo do paper que a gente mandou para o coletivo da gente, que a Vera faz parte, outros colegas, e muita gente não vai ler. Então, os que estão nos ouvindo, os dados são os seguintes, que o Luiz Fernando resumiu em termos percentuais. Na rubrica CIT, em 2013, o governo central gastou 15,4 bilhões de reais e em 2020 está previsto 6,4 bilhões. De 15,4 cai para 6,4. Isso significa o quê? Que vai desmontar que os projetos de pesquisa, aquilo que a rubrica CIT cobre, que é a CNPq e outras instituições, projetos de iniciação científica, etc., isso está sofrendo uma crise bastante grave, desde 2013 até aqui. O CNPq, que é um órgão cujas verbas vêm fundamentalmente da rubrica de CIT, em 2013 recebia 3 bilhões, e agora, em 2020, está previsto para receber 1,4 bilhão. Quer dizer, ele voltou a um patamar inferior a 2003, ao início
do milênio. É um desmonte do CNPq. A redução aí é de 55%, perto de 55% entre 2013 e 2020. Já a CAPES recebeu em 2015 do governo central 9,5 bilhões de reais e 2020 está previsto nada mais do que 3,1 bilhões para a CAPES. Quer dizer, 30% do que foi investido em 2015 está previsto para ser investido em 2020, apenas 30%, o que representa uma queda de 67,5% nesse período. Ora, com isso, nós podemos dizer que o complexo público de CIT, que é o que movimenta a ciência no país, hein? É o complexo público de CIT, ele está sendo desmantelado, ele já não respondia à altura às necessidades do nosso povo e ele está sendo desmantelado de maneira impressionante de 2013, 2014 para cá. Então, o que temos pela frente é esta crise. Esta crise vai continuar. O vírus não vai nos salvar nesta crise. Ora, equacionar minimamente esta crise de financiamento das universidades públicas, da educação, da CIT, do CNPq, da CAPES, afinal, implica necessariamente mexer com a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, ela impede que se retome um patamar de financiamento, mesmo que o Estado melhore a sua arrecadação. Veja bem, o que nós temos é um instrumento legal que garroteia, que impede que o Estado volte a investir, mesmo que essa crise fiscal, que vai se aprofundar, claro que vai se aprofundar, mesmo que ela seja resolvida, a emenda constitucional garroteia e impede o aumento do investimento. Quem fez essa pesquisa, uma comparação muito instrutiva, foi o pesquisador Nelson Cardoso do Amaral, num livro que a Vera organizou, eu acho. Eu li esse livro logo que ele saiu, no ano passado, em que ele fez uma simulação de se a emenda constitucional 95 tivesse sendo aplicada dos anos 2000 para cá, na educação. E nós vimos lá uma situação calamitosa. Estaríamos numa situação em que estaríamos gastando com a educação menos de 30% do que gastávamos em 2000, na entrada do milênio. Então, se a emenda constitucional estivesse vigindo desde aquela época. Esse estudo do Nelson Cardoso do Amaral é muito interessante para a gente entender os impactos nocivos dessa emenda constitucional. Portanto, marco zero do movimento social é partir daquilo que aprovamos no Congresso do Andes. Eu acho que foi corajoso aprovar isso. Uma campanha, se colocar abertamente uma campanha contra a emenda constitucional e pela sua revogação. Bem como nós já dissemos aqui, temos que mexer, e o Luiz Fernando reforçou, porque é especialista nisso, temos que mexer com o sistema tributário e com a dívida pública do país. Então, para resolver questões aparentemente pontuais, Vera, Luiz Fernando, Luciene, aparentemente imediatas, como a crise de financiamento de CIT, nós estamos lidando agora, temos que lidar com a Emenda Constitucional 95, com sua revogação, estamos tendo que lidar com a necessária equação da dívida pública, porque não tem como, já Luiz Fernando mostra isso cristalinamente, temos que mexer com o sistema tributário nacional e temos que mexer com o sistema de propriedade da nação. Então, veja, questões pontuais agora se mediam diretamente com questões estruturais. Portanto, o que se nos coloca como horizonte é a real necessidade de compreendermos, de estudarmos esses fenômenos e expormos esses fenômenos, mas mais do que isso, de ganhar, de convencer o movimento social e o movimento sindical de agarrar essas pautas que ligam o imediato e o mediato, o corporativo e o estrutural. Porque nós estamos diante de uma crise que não tem solução fácil. A solução não é pontual. Nós estamos diante de uma crise bastante grave. Minha esperança é que nós temos uma cultura de esquerda, uma cultura científica, uma cultura de movimento social bastante bem construída ainda. Temos movimentos sociais da mais alta importância, de grande envergadura, como é o MTST, o MST. Temos sindicatos da altura e do tamanho do Andes, que eu acho que podemos
sair desta crise, durante essa crise, fazer a travessia desta crise e sair dela com uma plataforma que apresente um programa de ação conjunta para superar essas estruturas e colocar a nossa nação e o nosso povo trabalhador na situação que merece. Muito obrigado, e o que merece é coisa boa. Um país rico em quase tudo, né? E espoliado e apropriado por poucos. Nós temos que mexer com tudo isso. Eu deixo um agradecimento bastante profundo, fraterno, aqui a Vera, o Luiz, a Luciene, a Dufpa, por participar desse momento de aprendizado. Obrigado. Muito obrigada, Marcos. Liga teu microfone. Vera, faz a tua saudação final. Tá? Rapidinho, eu queria agradecer o convite, a participação daqueles que estão nos ouvindo. Essa live, apesar as lives são assim, são muito rápidas, né? Então é preciso, o que a gente observa que é preciso a gente aprofundar o debate, né, sobre os estudos de orçamento, de financiamento, para que a gente possa municiar os movimentos, que não é só o sindicato, a luta pelo orçamento público, para que o orçamento, que é oriundo da contribuição de toda a população, possa ser utilizado para benefício da população. Ela tem que ser uma luta geral, uma luta de todos, não apenas dos sindicatos. Mas, para isso, é preciso que a população tenha acesso aos conhecimentos, tenha acesso aos estudos que são feitos sobre isso. Então, eu parabenizo a Dufpa, por ter aprovado essa live, através da Luciene, e também me coloco à disposição para que outras oportunidades a gente possa estar debatendo, além dessa questão do orçamento, a parte mesmo da política da educação, política das universidades, fundamentalmente o financiamento nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Obrigado, boa noite. Obrigada, Vera. Está mudo, Luciene. O teu está mudo. Então, muito obrigada a todas. Acho que nós passamos mais de 1 hora nessa live e ainda temos muita coisa e tínhamos muita coisa para aprofundar e debater. Mas o papel da live é exatamente instigar e deixar nas pessoas o desejo e a vontade de aprofundar os temas do debate. Acabei de receber daqui da Concita Santos, uma companheira nossa de luta, parabenizando a Dufpa pela iniciativa, aos debatedores, professor Luiz, professor Macário, professora Vera, obrigada pela participação de todos. E na quinta-feira nós já vamos ter a nossa live cultural, porque nós temos às terças uma live política, acadêmica, e às quintas-feiras nós temos uma live cultural. Então, nós vamos ter uma live na quinta-feira, às 19 horas, com a cantora paraense Jussara AB, às 19 horas. Então, estejamos todos juntos novamente, por meio da live, relaxando, ouvindo música e nos encontrando. Um abraço em todos, boa noite. Obrigada, Vera, obrigada, Macário, obrigada, Luiz Fernando. A gente se encontra por aí na luta, né? É na luta que a gente se encontra. Tchau, pessoal, boa noite. Obrigada à diretoria da Dufpa e todos que nos assistiram.